Olá, tudo bem? Vamos falar de futebol. Hoje, antes de entrar no tema propriamente dito, e que, como vocês vão ver no título, isto está relacionado com o Campeonato Brasileiro, com o Brasileirão, mas eu vou começar por uma pequena introdução que vai parecer não ter muita coisa a ver com a questão que eu vou abordar mais à frente, mas que no decorrer do vídeo vocês vão perceber que faz todo sentido. E eu vou começar este vídeo com duas pequenas introduções. A primeira é para dizer o seguinte, e sem nenhuma falsa modéstia, que aquilo que eu vou falar aqui, vocês não ouviram falar antes. Ninguém se deu conta disto ainda. E é algo extremamente relevante. Ou melhor, ninguém deu conta disso ainda aí no Brasil. Aí, que eu vivo em Portugal, aí no Brasil ninguém se deu conta. Mas há gente que já viu. Muita gente e gente muito poderosa. Mas, como ninguém ainda ouviu falar sobre isso no Brasil, não se está a dar conta. E vocês vão ouvir aqui falar pela primeira vez. E eu quero que isto fique, inclusivamente, como um registro histórico, porque eu tenho a certeza absoluta que quando as pessoas começarem a falar disso, ninguém vai querer atribuir os créditos, sobretudo a um brasileiro que vive em Portugal e que tem esse sotaque lusitano. Há uma característica do povo brasileiro e do povo português, que provavelmente será uma herança de Portugal, que eu tenho também, e no meu caso tenho em dobro, porque tenho as duas nacionalidades. Sou brasileiro de nascimento e por parte de mãe, e sou português por parte de pai e pelos muitos anos que eu tenho vivendo em Portugal. E portanto, o que eu quero dizer é que essa característica é o seguinte: é que nem portugueses, nem brasileiros admitem que nenhum gringo fale mal do seu país. Mas havia uma coisa em Portugal também, e que continua a existir e ser muito forte no Brasil, em Portugal felizmente se perdeu, que é adorar falar mal do seu próprio país. Felizmente essa nova geração de portugueses já não tem esse hábito, já não ouço os portugueses se reunir para falar mal do seu país, muito pelo contrário. Claro que falar mal de política toda a gente fala em toda a parte do mundo, mas falar mal do seu país como nós brasileiros tendemos a fazer, e nesse caso me desculpem, mas mesmo sendo brasileiro, eu vou-me excluir. Porque eu tenho, além deste canal, tenho um outro canal em que falo de política e eu falo, critico, tenho que criticar em política, mas não só não falo mal do Brasil quase por esporte, como se faz recorrentemente no Brasil, como não gosto, mesmo quando brasileiros falam mal, até porque muitas coisas que falam mal são tremendamente injustas e decorre até de algum desconhecimento do que se passa noutros países. Bom, feita essa introdução, eu quero entrar propriamente num assunto que nos trouxe aqui e que tem a ver com o seguinte. Ultimamente se tem comparado o Brasileirão com a Premier League, devido à competitividade das duas ligas. No entanto, acreditem, mesmo a Primeira Liga, muito em breve, não vai ter como ser comparada ao futebol brasileiro. E eu vou começar aqui com uma coisa muito forte, que você, se calhar, vai achar graça, mas assim, mais uma vez, assista ao vídeo até ao fim, que provavelmente você, com o decorrer do vídeo, vai começar a deixar dessa graça e muitos de vocês, pelo menos, vão começar a me dar razão. A Liga brasileira tem um potencial para estar para o futebol, assim como a NBA está para o basquetebol. Agora, que já lhe provoquei um pequeno choque, vamos aos fatos. Vocês já se deram conta da quantidade de grandes organizações interessadas em pagar, a comprar clubes brasileiros ou ter algum tipo de participação em clubes até da segunda liga? Vocês já se deram conta do interesse que tem despertado a liga profissional, que em algum momento vai ter que arrancar,
e grandes empresas dispostas a pagar bilhões por ter uma participação. Eu não sei até que ponto será verdade, mas admito perfeitamente que seja verdade de um fundo árabe estar disposto a pagar por apenas 20% da Libra um valor entre 4 a 7 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas acreditem, eles sabem o que estão a fazer. E sabem o que estão a fazer pelo seguinte: vamos fazer uma pequena comparação da Liga Brasileira, do Brasileirão, com as ligas europeias. E neste aspecto eu tenho que dar um crédito acho que agora esqueci o nome do treinador do Palmeiras, mas mais à frente eu me lembro, vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Quando ele comparou a Liga Brasileira com uma Liga Europeia, se existisse. Pelo seguinte: toda a gente elogia o futebol espanhol, mas vamos pensar um pouco. Você compraria, sei lá, um espanhol para assistir um espanhol ao Osasuna, por exemplo? Se vocês pensarem um pouco, vão descobrir que da Liga Espanhola praticamente só há 2 jogos que interessa assistir, e quando jogam entre eles, até só este jogo, que são jogos em que envolve o Real Madrid e o Barcelona. Eventualmente, num ano ou outro, o Atlético de Madrid e muito raramente o Valência, eventualmente. Mas praticamente, quem assiste futebol espanhol está interessado em ver o Real Madrid e o Barcelona. Em relação ao futebol alemão, é basicamente Bayern de Munique, eventualmente o Borussia Dortmund, Leverkusen. Em relação à Liga Francesa, é o PSG. Em relação à Liga Italiana, estamos a falar de alguns clubes mais, mas o futebol italiano está numa decadência tão grande que até essa liga desperta hoje em dia cada vez menos interesse. E depois temos a Liga Inglesa, onde de facto há um leque maior de clubes em que as pessoas mostram interesse em assistir. Mas em relação à Liga Brasileira, não há nenhuma liga no mundo onde o nível de competitividade seja tal em que logo no que o campeonato começa há tantos clubes capazes ou apontados como potencialmente vencedores. É claro que, dependendo das contratações, aponta-se, ultimamente tem-se apontado mais vezes o Flamengo e o Palmeiras, mas não por acaso, hoje quem está em primeiro lugar, isolado da Liga, era um clube que muitos pensariam que estaria a lutar para não ser rebaixado, que é o Botafogo. E isso acontece com alguma regularidade no futebol brasileiro. Inclusivamente, já tem acontecido casos de um clube ser campeão num ano e no ano a seguir estar ou a lutar para não ser rebaixado ou a ser mesmo rebaixado. Eu penso que já aconteceu isso, não sei se foi com o Corinthians, com o Palmeiras, mas eu tenho uma ideia de há uns anos atrás já ter acontecido isso. E o que é que eu quero dizer com isto tudo? É que a Liga Brasileira, da forma que está a crescer, com o potencial de crescimento que o país tem, é a única liga do mundo em que você compra quase todos os jogos. Em qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em algum momento, neste momento ainda não acontece isso, mas é isso que esses grandes investidores estão a ver, vão querer comprar quase todos os jogos, se não mesmo todos os jogos. Porque quantas ligas não querem ver jogos do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Fluminense, do São Paulo, do Santos, do Grêmio, do Inter, do Botafogo, enfim, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Fortaleza, do Bahia. Em algum momento eu estou convencido que o Bahia também vai crescer, até do Bragantino, que é um clube que quase que não tem torcida, mas que a Red Bull já viu ali um potencial de ganho significativo. Acreditem, essa gente
não coloca dinheiro em algo que não acreditam. Eles perceberam que neste momento é a hora certa de apostar no futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro tem, tendencialmente, irá crescer e, ao contrário do que acontece nas ligas europeias, em que há em cada liga 2, 3 ou no caso do inglês 4 ou 5 jogos, e 5 já estou a ser bastante benevolente que as pessoas comprem, no Brasil, na Liga Brasileira, em breve, as pessoas por todo o mundo vão querer comprar todos os jogos. E digo isso sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida que isto vai acontecer. E prestem atenção no interesse que tem despertado por parte de grandes investidores a compra de clubes no Brasil, dispostos a investir inclusivamente em clubes da Série B. E isto não é por acaso, assim como não é por acaso o interesse que tem despertado a futura liga profissional, que ou será a Libra ou será essa outra que foi criada agora como uma dissidência, mas que em algum momento as pessoas vão ter que se entender e se juntar numa única liga. E aqui eu quero deixar uma palavra tanto para o Flamengo como para o Corinthians, e que é o seguinte: eu sou flamenguista, no entanto, eh, o potencial da Liga Brasileira é tão grande que seria um erro o Corinthians e o Flamengo quererem ganhar com tudo isto a proporção exata daquilo que merecem. Ambos os clubes vão ter que abdicar um pouco daquilo que de facto, pelo número de torcedores que têm, pelo interesse que têm, seria, digamos assim, direito. Mas às vezes aquilo que aparentemente é muito bom para nós, às vezes pode não ser assim tão bom. Porquê? Porque é preciso, porque o potencial da Liga Brasileira tem sobretudo a ver com a competitividade dos clubes. E a competitividade só acontece se tivermos uma liga forte. E essa liga forte depende não apenas de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Flamengo forte, mas também de um Atlético Mineiro forte, de um Cruzeiro forte, de um Santos forte, de um Fluminense forte, de um Internacional forte, de um Grêmio forte e por aí fora. Se todos esses grandes clubes forem fortes, claro que não vão ser igualmente fortes, mas também tiverem bastante força, jogarem um futebol de qualidade, que o Brasil, como nenhum país do mundo, tem potencial para isso, porque a quantidade de jogadores que surgem todos os dias com potencial de se tornar grandes jogadores é gigantesco. Portanto, tenham presente isto. A Liga Brasileira tem um potencial e caminha para se tornar uma liga que vai ser, e eu digo isso sem nenhum problema de errar, até porque se eu errar não será por culpa minha, mas será por falta de visão das pessoas. Mas o Brasileirão, tem potencial de se tornar na liga mais interessante, na liga que mais vai faturar com contratos televisivos pelo mundo e se tornar naquilo que eu disse no início, a NBA de futebol internacional. Espero que vocês tenham percebido o alcance daquilo que eu estou a dizer, que percebam que este é um assunto como eu disse, não está a ser tratado, e uma das razões que não está a ser tratado, e aqui eu faço a ligação com a introdução com o que eu fiz no início, é que, precisamente por o brasileiro adorar falar mal das coisas do próprio país, eh, acaba por se fechar a perceber as coisas boas que tem. É tão popular, eh, está tão entranhado na cultura do Brasil, o brasileiro fala mal do próprio país, falar mal de tudo que tem a ver com o país,
que muitas vezes não se dá conta das coisas extraordinárias que o Brasil tem. E, sobretudo, quando as coisas têm a ver com organização, então é que o gosto por falar mal, o gosto por criticar e, sobretudo, criticar coisas em que depois, quando vêm situações até mais graves noutros países, relevam. Em relação, por exemplo, eu tenho assistido recorrentemente as pessoas a falar, a criticarem a arbitragem do futebol brasileiro, mas a verdade é que eu vejo a arbitragem, mesmo a nível internacional, não, não vejo grande diferença. Num jogo ou outro pode-se ver, mas sinceramente eu acho que se exagera bastante. A arbitragem, por exemplo, aqui em Portugal, tem momentos tão ou mais caricatos quanto algumas coisas que se passam no Brasil. A coisa aqui em Portugal chega a ser até tão mais grave que no Brasil, que sempre que se cria um programa para falar de futebol, eles acabam falando de arbitragem. Quase sempre. Hoje em dia já começa a aparecer um outro programa a falar de futebol que fala de futebol. Mas até um passado bem recente, estava bastante popular, estava e continua estando, mas esteve bastante popular nos canais abertos, tipo mesas redondas, com representantes dos principais clubes, Porto, Benfica, Sporting, em que o objetivo dali era falar de futebol e acabava-se por passar o tempo todo a falar de arbitragens, a falar de erro de arbitragens. Portanto, achar que esses problemas é um problema do Brasil tem tudo a ver com essa questão do brasileiro de se fechar para as coisas positivas do país e adorar falar mal. E ao fazer isso, não se dá conta de coisas extraordinárias, de coisas muito boas que há no Brasil. E uma delas tem potencial, insisto, o Campeonato Brasileiro tem potencial para se tornar tão relevante a nível internacional quanto é hoje a NBA, de tal forma que a Europa vai chegar a algum momento, quando isto acontecer, e eu estou certo que isto vai acontecer em algum momento, na Europa as pessoas não estão a dormir, em algum momento vão avançar. Agora, já não pelas motivações tanto pelas motivações do passado, mas se calhar por medo de começar a perder mercado para o campeonato de um único país, que a Europa vai começar a pensar mais seriamente na criação de uma Liga Europeia. Porque a única forma da Europa conseguir ter uma liga com o nível de competitividade que o Brasileirão tem potencial para ter. Potencial não, porque o Brasil já é a liga mais competitiva do mundo. Só que agora é preciso haver um acréscimo de qualidade. Esse acréscimo, apesar das pessoas não se estar dando conta, não estarem falando disso, ele já está a acontecer. Mas ele vai tender a se tornar cada vez maior. Esse acréscimo de qualidade, acreditem, vai aumentar. E vai aumentar, sobretudo, influenciado pela grande quantidade de dinheiro que está a entrar no futebol brasileiro por fundos de investimento que já viram esse potencial e já viram que tem ali uma oportunidade, que estamos neste momento numa altura ideal para se ganhar muito dinheiro. Porquê? Porque apesar de ser muito dinheiro hoje, no futuro, isso vai ser um excelente, vai ser um excelente negócio e vai ser um valor ridiculamente baixo comparado com aquilo que num futuro próximo vão haver organizações dispostas a pagar. Bom, ficam por aqui. Este vídeo vai estar disponível na internet. Espero que você, concordando ou não, comente. Partilhe este vídeo nas redes sociais. Dê o seu like se gostou ou dislike se não gostou. Porque eu estou convencido que este vídeo vai ficar como um registro histórico. E como eu afirmei no início, eu tenho a certeza absoluta
que quando isso acontecer, ninguém vai querer dar o crédito à primeira pessoa que falou sobre isto da forma que eu estou a falar, sobre o que será num futuro relativamente breve, e será tão breve quanto os clubes quiserem, porque em algum momento vão ter que se organizar para dar esse salto, será tão breve quanto eles quiserem e se tornar realidade. E já agora mesmo para terminar, isto tem outra consequência agora, essa já não tão positiva, ou melhor, mesmo negativa, que é o diferencial que já existe entre os clubes brasileiros e os clubes dos restantes países, da América do Sul sobretudo, mas de todo o continente americano, já é tão grande e vai a tendência a se tornar cada vez maior. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que daqui a pouco grandes clubes da Argentina vão ter dificuldade em competir até com clubes da segunda Liga Brasileira. E isso vai fazer com que a Libertadores se transforme ou de mais uma competição de clubes brasileiros com participação de clubes de outros países, que será visto mais como uma forma de alargar o mercado e despertar ainda mais interesse desses países por assistir, porque eu estou convencido, inclusivamente, que até os países da América do Sul vão começar a ter mais interesse em assistir jogos do Campeonato Brasileiro do que do seu próprio país. E isto, que vai ser extremamente positivo para o Brasil, evidentemente vai acabar tendo consequências negativas para, para as competições do continente. Bem, ficam por aqui e vemos no próximo vídeo.